Muito bem, povo de Deus, shalom, a paz para todos, que a paz do Eterno esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua vida. Vamos estar assim, fazendo mais um Explicando a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre os mistérios da criação de Deus. A criação de Deus está expressa, como todos nós sabemos, no livro da Torá, que é conhecido para nós como o Pentateuco. Isso. E nós estamos aqui numa tradução belíssima, uma tradução maravilhosa. Vamos ler aqui para você. Quando lemos a Bíblia, vamos direto ao ponto. Não vai ser muito demorado, vai ser algo rápido. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 9. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui na minha Bíblia, vou mostrar aqui para vocês, ela tem um subtítulo: a terra foi feita caos, fim do primeiro estado perfeito da terra e a primeira carreira pecadora. Por causa da rebelião de Lucifer, a destruição do mundo como então era. Aí você vai 1 Pedro 3, 5 ao 7, Jeremias 4, do 23 ao 26. Aí volta agora o texto, continuando. E a terra, porém, era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se mostrava sobre a face das águas. Aí você vem para o versículo 9, tem outro subtítulo: a terra e a vegetação foram restauradas. O título já está dizendo: a terra e a vegetação foram restauradas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bem, esse aqui é o capítulo 1. Os subtítulos, que vêm com suas divisões, as eras criadoras, a criação original feita, perfeita e habitada. Tá, esse é um assunto que eu quero tratar com vocês aqui. E a terra, então, era. E aqui no princípio criou Deus dos céus e a terra, e aqui vem um subtítulo. E eu vou explicar para vocês agora porque tem esse subtítulo enorme, grande aqui, ó. Você vai ver. Vamos lá, capítulo 1, verso 1, as eras criativas, ou os mistérios da criação de Deus. E aqui você vai ver a criação, vamos abordar esse tema aqui, a criação feita, original, feita e habitada. Depois nós vamos ver aqui por que tem esse subtítulo, esse espaço. E agora nós vamos aqui explicar para vocês também por que é que tem esse título aqui, ó. A terra e a vegetação foram restauradas. Pegou? Então vamos lá. Deus abençoe os irmãos. Vamos lá para a live. Vamos para o... Vamos agora começar a explicar para vocês os mistérios da criação de Deus. Esse é um quadro que nós estamos criando aqui. Vamos saber esse vídeo, colocar nas mídias sociais. Né? Depois vamos falar de outros assuntos de política, enfim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí quando você lê aqui, versículo 9, disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Chamou Deus, pois, a porção seca, terra, e ajunte-se as águas chamada mares, e viu Deus que isso era bom. Quando nós lemos esse versículo aqui de número 9, dá-se a ideia que Deus disse assim: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. Então aqui dá para se entender que primeiro tinha água e depois terra, não é isso? Só que se eu acreditar nisso e se eu falar isso, se eu conjecturar isso, então nós temos que ter muito cuidado com as conjecturas. Atenção, vocês pregadores que são conjectores da palavra, né?
pregadores alegoristas. Vocês gostam de fazer muitas alegorias com a palavra de Deus na sua mensagem, falar muitas atrocidades, como a raça do galo que cantou no dia que Pedro negou Jesus, e aí tanta coisa que esse povo inventa, né? Então, sucessivamente. O que é que acontece? Vamos lá. Isso aqui está descrevendo algo muito profundo. Quando a palavra de Deus diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, está falando das eras criativas de Deus, do passado sem data. Está falando aqui que a terra ela foi feita perfeita. A terra foi feita perfeita. Não teve nenhum erro nela. Porém, houve 2 dilúvios. O primeiro dilúvio foi o dilúvio de Lucifer. Há quem diga que o pecado original é o pecado de Adão. Não. Antes do pecado de Adão já tinha outro pecado, que foi o pecado de Lucifer. E esse pecado de Lucifer e esse dilúvio de Lucifer foi um dilúvio de escala mundial. Há quem diga, estudiosos que acreditam que o dilúvio de Adão foi um dilúvio local e o dilúvio de Lucifer foi um dilúvio universal. Uma vez que a terra foi criada perfeita e habitada, porém ela não havia montes nem algumas coisas, porque eram seres espirituais. Então os anjos não haviam necessidade de vegetação de algumas coisas. Porém, quando a terra foi restaurada, a restauração da terra, essa restauração, ela é feita preparada para o homem. O homem, no seu estado natural, carne, ele precisa de água, de vento, de fogo, ele precisa de montes, ele precisa de mares, ele precisa de animais para a sua sobrevivência. Então tudo isso foi restaurado, criado, para que Deus assim feito, para que Deus assim pudesse dar continuidade ao seu projeto que ele assim criara. Muito bem. Então vamos lá, essa você já entendeu a primeira parte, que a terra foi feita perfeita. Então quando existe Deus criou os céus e a terra, aí dá o espaço do subtítulo que eu mostrei aqui a vocês, esse espaço de tempo ninguém sabe dizer, que era o passado sem data, do princípio que Deus os céus e a terra. Daqui até o 2 do versículo 1 até o versículo 2 existe um espaço de tempo muito grande que nós não podemos calcular. Entendeu? Aí volta de novo. E a terra era vazia e sem forma. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Muito bem. Esse trecho que diz a terra era sem forma e vazia, o escritor aqui já está declarando sem forma e vazia, é o dilúvio de Lucifer. Acredita-se que depois do pecado de Lucifer houve um caos, dizem, a nossa teologia nos ensina assim, que houve um caos, uma inundação de forma, de escala global, todo o grupo foi inundado, segundo a teologia. E a terra ficou... Então só havia nessa época, né, após o dilúvio de Lucifer, como também no dilúvio de Adão, só havia céus e água. Mas a terra estava embaixo da água. Porque se não tivesse terra, a água estaria sobre o quê? Né? Então a terra estava lá. Louvado seja o nome do Senhor. E aí você vem, e disse Deus no 6. Aí se você ler só o 9 e não pegar o contexto, você não vai criar problemas. Aí vamos para o 6 para contextualizar o 9. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. Por quê? Porque só havia água, e a terra estava sobre e baixo da água. E Deus fez a expansão aqui, a palavra expansão foi traduzida como expansão, mas o hebraico está chamaim, que in é a pluralidade de Deus. A pluralidade de Deus. E Deus disse a expansão, faça a separação entre as águas que está debaixo, a expansão debaixo dos chamaim dos céus,
e as águas que está debaixo sobre a expansão, e assim foi. Chamou Deus a expansão céu, céus com C maiúsculos, e foi tarde de manhã, foi o segundo dia. Toda vez quando você vê a palavra anjo, anjo, céu, com letra maiúscula, está falando das coisas celestiais, tá? E aí a terra e a vegetação foram restauradas. Aqui agora já está falando da terra. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus. Já não está mais chamando de firmamento, e nem céu na tradução está vindo com letra maiúscula. Céus aqui já está com o céu C minúsculo. Isso quer dizer que está falando dos céus naturais da terra. Ajunte-se debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca, e assim foi. Apareça a porção seca, por quê? Porque ela estava imergida debaixo das águas. Então agora as águas vão se separar, cada um vão para seus lugares. E esse planeta não deveria ser chamado planeta Terra, deveria ser chamado planeta Água, porque tem mais água do que terra. E aí foi lá e a Bíblia diz que cada um foi para seu lugar. Então Deus chamou a porção seca de terra, e assim o ajuntamento das águas chamou Deus de mares. Louvado seja o nome do Senhor. E viu Deus que isso era tudo bom. Aleluia. Esses são os mistérios da criação de Deus. Então nós vemos aqui que Deus agora está restaurando algo que já foi criado. Quando o homem pecou, o homem, não Lúcifer, mas quando o homem pecou, só para você ter uma ideia, o Jardim do Éden era um local perfeito. O Jardim do Éden era um pedaço da terra perfeita que foi destruída pelo caos, consequência do pecado de Lúcifer, a rebeldia. O jardim perfeito havia apenas frutas e vegetação para o homem e os animais que ali estavam. Depois do pecado, a Bíblia diz que automaticamente começou a crescer espinhos e abrolhos. Veja bem. E quando Deus disse ao homem: cargos e espinhos terá na tua vida, comerás o pão com o suor do teu rosto, e assim aconteceu por causa da desobediência do homem. Paz do Senhor, nossa irmã Zete, Deus abençoe, nossa irmã ali da Boca do Rio. Essa irmã é bênção de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então o que acontece? Deus trouxe a justa retribuição. Deus é justo, Deus é fiel. Deus não compactua com injustiça ou com coisas que não agradem a Deus. Nossa irmã também está entrando. Louvado seja o nome do Senhor. Só dando uma recapitulada para os irmãos que acreditaram. Nós estamos explicando aqui os mistérios da criação. Marisete. Nossa irmã Aline, eu acho que ela é de Feira de Santana, né? Nossa irmã Aline está pedindo oração pela saúde. Está enferma. Então, meus irmãos, vamos estar orando pela vida da nossa irmã Aline, que está enferma. Aleluia, glória a Deus. Eu também estou necessitando de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu estou explicando aqui para os irmãos sobre as eras criativas, o mistério da criação de Deus. Eu expliquei aqui que a terra foi feita e criada como perfeita. No princípio criou Deus os céus e a terra. E do versículo 1 para o versículo 2 eu expliquei que existe, fazendo resumo para quem entrou agora, existe um espaço de tempo muito grande. Aqui do versículo 1 ao versículo 2, aconteceu o dilúvio de Lúcifer, as dois dilúvios, o dilúvio de Adão e o dilúvio de Lucifer. O dilúvio de Lucifer foi mais extenso, mais prolongado e foi de escala mundial. O dilúvio de Adão, alguns dizem que foi de escala mundial, outros que escala local. Então fica
esse tira-tema dos teólogos, né? A live hoje já estamos finalizando, porque daqui a pouco nós temos uma mensagem forte aqui na Voz que Clama no Deserto, aqui na Vasta Gama. Agora, a partir das 7 horas, estarei ministrando uma palavra sobre o altar muito forte. Você que mora aqui nas proximidades é meu convidado especial para estar conosco hoje, 7 horas, na Voz que Clama no Deserto, aqui no Vale do Ogonjá, do lado atrás da Casa da Bênção. Ser muito forte. Culto de libertação forte, nós estamos ministrando hoje uma palavra forte. E aqui nós estamos dando uma pequena aula sobre teologia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, do versículo 1 para o versículo 2, houve um espaço de tempo muito grande. E nesse dia, foi na época em que Lúcifer ludibriou os anjos e tentou usurpar o trono de Deus. Tentou, aliás, criar um trono acima do de Deus. Ele caiu e com a queda dele aconteceu um dilúvio, e esse dilúvio mudou toda a terra. E essa inundação toda, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, cobriu toda a terra por muito tempo. Então disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, no lugar, e apareça a porção seca. Ou seja, Deus estava desmanchando aquilo que Satanás fez. Então as águas foram para um lado, a terra emergiu, louvado seja o nome do Senhor, e Deus viu que aquilo era muito bom. Versículo 10, e chamou Deus a porção seca de terra, ajunte-se as águas, o ajuntamento das águas, e chamou Deus mares, e viu Deus que aquilo era muito bom. Depois Deus fez a separação de mar e água doce. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E Deus disse à terra: produza erva, que dê semente conforme a sua espécie, conforme a fruteira, e cunje semente onde nela conforme a sua espécie. E viu Deus que aquilo tudo era muito bom. Foi tarde de manhã e foi o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares nos céus, e a separação entre a noite e o dia, e assim, e sejam para eles sinais para o tempo e a determinação dos seus dias e anos. E assim foi. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fez Deus 2 grandes luminares, um maior para governar o dia e outro maior para governar a noite, e fez também as estrelas. Glória seja dada ao nome do Senhor. E Deus assim vai criando todas as coisas, dando formato. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que isso aqui é uma restauração daquilo que havia. A terra foi queda perfeita. Aleluia. Era para o homem viver harmoniosamente na terra perfeita, sem dor, sem pecado, sem cansaço. Aleluia. Não era para a gente ficar velho, não era para os cabelos cair. Glória a Jesus. Era para ser algo maravilhoso, porém o homem resolveu ouvir Satanás. O homem resolveu desobedecer a Deus. E por conta das nossas desobediências, porque não é só Adão que desobedeceu, nós também somos desobedientes. Nós também somos rebeldes à voz do Senhor. Toda vez que Deus falar, por mais simples que pareça ser, dê ouvido à voz de Deus. Ouça a voz de Deus, porque o mistério do sucesso de um homem de Deus, da mulher de Deus, é a obediência. E hoje nós vemos que as pessoas estão muito estressadas, as pessoas estão muito rebeldes, as pessoas não sabem ouvir, não sabem parar para ouvir, estão impacientes, muito à flor da pele. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário muita oração. Gente, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós vamos agora descer para mais uma peleja. Quero pedir as orações dos santos, que ora nosso favor, amém. E foi aqui essa rápida aula. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe nossa irmã Marisete, Deus abençoe nossa irmã Aline, Deus abençoe os irmãos que acabaram de entrar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Se Deus permite, eu acho que meia-noite aí nós podemos fazer uma live orando à meia-noite. Você está convidado, tá? Vamos orar à meia-noite. Louvado seja o nome do Senhor forte.
Vamos orar forte. Deus abençoe. Deus proteja também nosso irmão Marisete, sua família. Deus abençoe cada um dos irmãos. Fica na paz. Shalom.